Bom dia, estamos aqui diante dessa equipe que vai operar e fazer a manutenção desse chiller. Esse chiller ele é composto de dois circuitos de refrigeração, sendo o primeiro estágio, dois compressores linkados com esse trocador de calor, faz a refrigeração do primeiro estágio. Circuito independente, né? Depois nós temos o segundo estágio, linkado a esse evaporador, que faz a refrigeração do segundo estágio. O circuito da água, ele é bombeado das caixas de armazenamento lá fora, bombeado por aqui, passa por esse medidor de vazão, que deve estar aqui entre 15 a 25 metros cúbicos hora, nunca inferior a isso, de preferência na casa dos 20, tá? Com o limite mínimo sendo 15 mil litros, certo? Ou 15 metros cúbicos. A água adentra aqui no primeiro estágio, certo? Passa pela primeira parte de refrigeração, sai nesse ponto. Então essa aqui é a saída do primeiro estágio, que já está ligado à entrada do segundo estágio, tá? E na saída do segundo estágio, passa por mais um processo de refrigeração do outro circuito e sai aqui. Geralmente o projeto da máquina para água entrar em torno de 25 e sair a 5 graus, tá? Então ela sai aqui, sai nessa caixa de mistura e retorna para outra caixa por gravidade. Então esse é o circuito hidráulico. O circuito de refrigeração, como eu já disse, segundo estágio linkado a esse evaporador. Então, você vê que tem dois circuitos, são duas válvulas de expansão, a primeira e a segunda. Então ele faz uma refrigeração cruzada com a água, certo? Para garantir mais eficiência. Todo esse líquido ele é evaporado e é recolhido por aqui e por aqui. Então é um trocador de calor duplo. Então a sucção retorna por aqui, passa por essa válvula. Essa válvula no segundo estágio, ela tem a função de não deixar a pressão no evaporador reduzir abaixo de 70 psi, 65, 70 psi. Pois se isso acontecer, tem risco de congelamento. Então o fluido ele é succionado pelos compressores na forma gasosa, feita a compressão, que nessa linha de descarga, que vai lá para os condensadores, tá certo? É só seguir a linha vermelha, essa linha menor, diâmetro menor, entra ali no condensador. O condensador também é composto de duas serpentinas independentes, né? Depois da condensação, ele sai embaixo, já nessa linha verde, na forma líquida. Passa aqui pelo filtro secador, esse componente azul. Ali são compostos, são 4 núcleos filtrantes, faz a filtragem e retenção além de filtragem de impurezas, partícula metálica, também absorve umidade, caso ela tenha aí. E aí retorna para as válvulas de expansão novamente. Então fechamos aqui o circuito frigorífico. Agora vamos a algumas particularidades. O segundo estágio, além da válvula para controlar a pressão no evaporador, está aqui num baixo de 65 psi, temos também o controle de capacidade neste compressor. Então essas duas bobinas são de controle de capacidade. Quem comanda essas bobinas são esses dois pressostatos, tá? Esses dois pressostatos, na medida que a pressão atinge 65, 70, ele começa a desativar, ele desativa o cabeçote, ou seja, ele aciona o controle de capacidade e o compressor começa a trabalhar aliviado. Então ele desativa o primeiro cabeçote, a pressão continua baixando e ele desativa o segundo cabeçote, para justamente não deixar essa pressão no segundo estágio baixar. Notem a importância dessa pressão no segundo estágio não diminuir, tá? Porque se ela diminuir abaixo de menos 5, tem risco de congelamento. E um congelamento nesse trocador, como o gelo, a água quando congela, ela ganha volume, ela expande, ela estoura as placas. E aí há uma mistura de fluido refrigerante e água. Então vai vazar todo o fluido para a água e depois que essa pressão do fluido baixar, vai entrar água para dentro e a água vem parar aqui dentro dos compressores. Ou seja, você praticamente condena
o sistema. Então existe essa importância bastante interessante, tem que ser levada bem em consideração a questão do congelamento. Então por isso que essa vazão não pode estar inferior a 15, o ideal é estar a 20, 25, tá? Porque quanto menor a vazão, maior vai ser o ΔT, e aí você tem risco de uma saída muito fria no segundo estágio e congelar. Então tem toda essa proteção para não deixar congelar. Já o primeiro estágio, ele é mais tranquilo. Então, falando aqui do primeiro estágio, esses dois compressores que compõem aqui o primeiro estágio, dois compressores iguais, né? O circuito frigorífico eu já expliquei. Só que aqui no primeiro estágio a gente está recebendo uma água bem quente, 20 graus, é água que vem de retorno do processo. Então ela é uma água mais quente. Sendo mais quente, a pressão de sucção vai ser mais quente. E sendo mais quente, ela não tem risco, praticamente não tem risco de congelamento. O risco maior de congelamento é no segundo estágio. Tá certo? Então basicamente o circuito frigorífico hidráulico é isso. Aqui nós temos outros componentes, pressostato de alta e baixa conjugado. Pressostato de alta e baixa conjugado para cada compressor. Aí para cada compressor aqui, eu tenho um pressostato de alta, que a função dele é acionar o ventilador do condensador. Na medida que a pressão, o ventilador tem duas velocidades, depois nós vamos verificar, então ele faz isso. Na medida que a pressão sobe, ele manda aumentar a velocidade do ventilador. Aí a pressão baixa, se baixar de um certo ponto, ele diminui a velocidade. Fica nessa, oscilando, aumentando e diminuindo a velocidade. E esse central aqui, esse pressostato central, então, recapitulando. Alta e baixa de segurança dos compressores, pressostato de alta, controle, esses dois. Controle do ventilador do evaporador, e esse aqui controla a pressão nesse compressor. Mais um dispositivo para evitar o congelamento. Se a pressão baixar de 65, ele corta esse compressor. Então vocês veem toda a preocupação do equipamento com esse segundo estágio. Então tem que estar sempre de olho na temperatura, se a temperatura baixar, desliga, tem que intervir. O sistema é automático, mas tem que ter os olhos clínicos do mantenedor ou do operador. Tá certo? Primeiro estágio, o circuito está tranquilo. Depois vamos falar um pouquinho do compressor. Pressostato de alta e baixa, pressostato de alta e baixa. Segurança, tá certo? Possui um rearme manual. Caso a bomba pare, ou o ventilador lá pare, ou essa torre fique sem água, ou suja demais, a pressão vai subir ao ponto que vai desarmar por alta pressão. Desarmou por alta pressão, vai ter que verificar o que aconteceu, depois que resolveu o que aconteceu, se é sujeira, se é bomba, se é ventilador, correia, enfim, aí é só rearmar nessa chavinha que ele tem aqui na parte superior. Tá certo? E novamente, esses outros dois faz o trabalho de aumentar ou reduzir a velocidade do ventilador do condensador lá fora. Tá certo? Falando do compressor, é um compressor semi-hermético de fabricação alemã, Bitzer, e aqui nesse compressor ele tem esse dispositivo. E o pessoal, é um dispositivo de ultrassom que ele verifica a questão da lubrificação do compressor. Se está passando fluxo de óleo, ele dá ok. Se o fluxo de óleo reduzir ou cessar, ele vai desarmar. Tá certo? Então ele é uma proteção da lubrificação. Esse é o dispositivo. Ele possui também resistência de cárter. E a resistência de cárter é acionada toda vez que o compressor é desligado. Né? O compressor está desligado, a resistência de cárter entra para manter o cárter aquecido. Isso evita, isso tem que ser verificado sempre, isso evita que se o equipamento ficar em longo tempo parado, haja condensação de fluido refrigerante aqui dentro, ou seja, ele vai, se a resistência estiver desligada e esfriar o tempo, por exemplo, esse compressor o gás que está dentro dele começa a condensar, ele vai enchendo de líquido, aí numa partida ele parte cheio de líquido e quebra. Então a resistência de cárter tem que estar sempre desligada quando o compressor estiver parado. Tá? Isso aqui são válvulas de retenção que facilitam a partida do compressor. Imagina um compressor funcionando sem a retenção, a pressão nesse cabeçote ia ficar tamanha que ele não ia conseguir partir. Então tem a retenção,
para justamente ele poder partir aliviado, e depois quando ele formar uma pressão aqui superior a essa, a válvula abre e vai embora. Uma retenção, como funciona todas as retenções aí, sistema hidráulico, a mesma coisa. Uma proteção do compressor partir melhor e também evitar, caso fique muito tempo parado, a resistência não esteja funcionando, o primeiro ponto de vir gás para condensar é pela descarga. Então a retenção também segura nessas situações, tá certo? Olhando aqui, agora vocês façam, vamos para lá, passa por trás de câmera. Aqui na tubulação de descarga temos esse componente. Qual a função desse componente? Nos dois circuitos nós temos isso. Esse componente é uma válvula de segurança. Se acontecer alguma coisa com relação à pressão, condensação, sujeira, enfim, e o pressostato não atuar, ela vai abrir. Tá? Para evitar uma explosão até, né? Então ela abre e descarrega o excedente de pressão e depois ela volta a fechar. Por isso não se pode ficar, né? Eu vejo muita gente que gosta de ficar com a chavinha mexendo. Ah não, está desarmando por alto, eu vou mexer no pressostato. Não, se está desarmando por alto, não tem que mexer no pressostato, tem que atuar na causa, né? Então os controles aqui já estão calibrados. Se mexer no pressostato aqui, aumentar a pressão, tá bom, não vai desligar, mas ele vai ficar pendurado na válvula. Daqui a pouco a válvula abre, joga todo o gás fora. Então tem esses problemas. Agora, antes da gente mudar para a parte elétrica, gostaria de colocar para vocês, um de cada vez, se tiver alguma dúvida, fazer a pergunta. Câmera, pode ficar aqui do meu lado, só vai fazer alguma pergunta caso tenha alguma dúvida em alguma coisa que a gente falou até agora. Explica uma coisa, se essas válvulas aqui não atuarem, qual é o problema que pode acontecer com a válvula de controle de capacidade? Se elas não atuarem, sim, a pressão vai começar a diminuir, a pressão de sucção vai começar a diminuir e vai começar a desligar um outro compressor, porque tem um outro pressostato lá. Então, mas é muito simples de testar isso daí, né? Então você pode fazer esse teste continuamente, é só sentar aqui de frente da máquina, você vai ver, ligar, desligar, ligar, desligar, você vai ver que está atuando. Põe um manômetro ali e simula. Se chegar a 60 PSI, 65, atua? Não atua. Então, se não atuar, você já sabe que é simples. São aqueles dois pressostatos ali de baixo. Né? Ou até mesmo você abre ali e aciona manualmente o pressostato e vê se está funcionando. No aumento de pressão, qual é a primeira ação que devemos fazer no caso? No aumento de pressão? Vamos lá, quando essa pergunta foi bastante interessante. Vamos saindo aí, vamos aqui no condensador, podem indo aí, só para a gente não tumultuar, nós vamos lá, vou explicar como funcionou o condensador. O condensador, ele é composto de uma serpentina, imagina um bloco, né, essa chaparia, dentro tem uma serpentina, em cima tem uns chuveiros e depois um enchimento. Então lá dentro tem uma bomba, pega a água do fundo, joga em cima, pega do fundo, joga em cima. E aqui temos um sistema de ventilação, né, que faz com que o ar entre aqui por baixo e saia por cima. Então a água desce e o ar sobe, tá certo? E esse ventilador, esse motor é um motor um pouquinho diferente dos assíncronos aí que a gente tem comumente. Ele é um motor da Lander, né? Então ele é um motor que ele tem rolamentos que ele muda a rotação. Então por isso que eu falei que lá ele fica invertendo a rotação, fica mudando a rotação conforme a pressão. Então é por característica do próprio motor, muda-se o fechamento através das contatoras e ele vai girar numa rotação diferente da outra. Então ele tem uma rotação X, depois passa para uma rotação Y conforme a necessidade de pressão. Outro detalhe aqui, então, respondendo a sua pergunta, se tiver problema de pressão, o que você tem que fazer? A primeira coisa é que verificar se está funcionando. De repente uma corrente escapou, quebrou, ou o motor não está funcionando. Está funcionando isso? Então vamos partir para outra situação.
nós temos a água. E vamos ter acesso aqui à serpentina. Então esse volume de água, ele tem que estar onde ele está nesse momento, ou seja, numa altura abaixo desse ponto aqui. Aqui é a reposição de água. Se a pressão aumentar, a primeira coisa, olhar se tem água. Se tiver água, então pode ser sujeira. Se tem água e está funcionando a bomba, está funcionando o ventilador, é sujeira. Aí tem que entrar aqui com a máquina jato, lavar tudo, lavar a bandeja e botar para funcionar novamente. Tá? Se parar, se tem água, a bomba está funcionando, o ventilador está funcionando e está com a pressão alta, é sujeira. Certo? Aí entra a manutenção preventiva. Tá, aqui a reposição, essas boias aqui precisam ser revisadas. É que agora está desligado o sistema lá. Mas essas boias aqui internamente precisam ser revisadas. Elas estão funcionando de acordo. Vocês podem fazer uma revisão, já tá no script aí da galera. Aumento de pressão, desliga a máquina e vem verificar. Você pode, com a máquina funcionando, você verificar se o ventilador está funcionando, se a bomba está funcionando e se tem água. Se tem água. Isso com a máquina funcionando. Aí você viu que tem tudo isso. Se continua alta, então você vai ter que desligar e fazer a manutenção aqui dentro. Gostaria que todos olhassem ali. Olhando para cima, vocês vão ver os tubos. Para baixo a água, a bandeja. Então seria interessante dar uma olhada. Aí tem que escolher uma pessoa de porte corporal pequeno. Exemplo, esse rapaz que está filmando, e entrar aí e fazer o trabalho de manutenção. Entrar com a máquina BAP, lavar todos os tubos, lavar a bandeja, trocar água e tudo mais. Sugestão, a cada 30 dias, ou 3 semanas, troca essa água dela toda. Vai lá, drena, a tubulação do condensador. Então drena, troca a água a cada 30 dias, como aqui tem muita poeira, toda essa poeira que o ventilador joga aqui, lava-se, né? Então ela vai aí pro fundo e acaba acumulando dentro do condensador. Então o condensador é isso daqui. O enchimento que o senhor fala é chamado de colmeia também, né? Colmeia, isso. Colmeia, né? Isso. Em outra situação. Novamente vamos para cá. Vou desligar aqui, tá? Pra gente reiniciar. Daqui a pouco você volta. Chama todo mundo pra cá. Acá. 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 Bom, pessoal, agora a parte eletroeletrônica, vamos falar um pouquinho. Vou começar aqui pela parte... Fazer dois vídeos. Como? Fazer 2 vídeos, fazer um só. Faz um só. Então, voltando aqui, o sistema elétrico é composto aqui de contatores, basicamente, né? Ou seja, você não tem partida por inversor, nada disso, são partidas eletromecânicas mesmo, e todo o sistema é gerenciado e controlado por esse conjunto que a gente chama de PLC. Então nós temos a CPU11, que é a CPU mãe, né, onde ela que processa a maior quantidade de informações, manda informações para a tela. A CPU2, que ela recebe sinais analógicos e toma as ações. E aqui sinais digitais e toma as ações. E aqui é a CPU3, é a CPU analógica, recebe as informações dos sensores, né, e se comunica aqui com a... Ficam para cá, ó. Vamos participar todo mundo para depois não ter dúvida. Enfim. Então essa aqui é a CPU3, que é a que faz toda a parte analógica, que recebe os sinais de temperatura aí da planta. Tá certo? Então CPU1 é mãe, também recebe sinais digitais e toma ações.
CPU 2 é a complementar da 1, também com sinais digitais. E a CPU 3, sinais analógicos, são as temperaturas. Então vamos lá, o que é sinal digital? Sinal digital, exemplo, está vendo isso aqui, tem um contato e aqui tem todos esses fiozinhos brancos são interligados com a CPU. Então esse aqui é um sinal digital. Se isso aqui abrir, ele vai me gerar um alarme aqui, ele vai me informar que abriu, através que está ligado com isso daqui. Então isso aqui é um sinal digital. E um sinal analógico são sinais que você tem do processo, temperatura, pressão e tudo mais. No nosso caso só temos 4 sinais analógicos, são 4 temperaturas. Não temos pressão, mais nada, somente esses 4 temperaturas. Detalhe importantíssimo, se um desses sensores abrir, vai indicar que todos abriram. Vai indicar que todos abriram. Então a gente precisa, para a gente saber se está aberto ou não, a gente vai fazer um testezinho aqui, já vou mostrar para vocês que isso aqui é importantíssimo e dá uma dor de cabeça, até você, se você não sabe disso, te dá uma dor de cabeça e demora um pouquinho para poder descobrir. Somente saber qual sensor deu problema. Abrindo um, marca que todos abriu e gera um alarme no quadro. Então, é simples. Essa parte aqui são 1, 2, 3, 4. São os 4 sensores que nós temos aí. Tá? Como que a gente testa? Você vai ali em um teste simples de continuidade. Mede os pares. Ele vai te dar um determinado valor. Vamos pôr numa outra escala aqui. Detalhe, temos que testar desligado, tá? Então vai ficar meio escuro, eu vou acender a luz aqui do instrumento. Tá, então ele tem que dar um sinal de continuidade em torno de 100 ohms, tá? Tá vendo? 112, 112, 111, 112. Tá vendo? Então aqui está me mostrando que todos os sensores estão ok. Se um sair, o CLP vai entender que todos estão fora. Tá certo? Então é importante esse detalhe aí. Tá certo? Bom, seguindo aí a nossa... Essa aqui é a CPU. Os compressores, cada compressor ele parte com 2 contatoras. Por que 2 contatoras, os compressores? Você vê que tem 2 contatoras. Esse compressor ele tem um sistema de partida dividida. Então, entre a primeira contatora, em seguida, uma diferença de meio segundo entre a segunda. Por que isso? Não é uma partida estrela-triângulo e nem uma partida direta, é uma partida dividida. Entra uma contatora, o motor já sai da inércia, e meio segundo depois entra a segunda e aí ele vai embora. Então isso chama-se partida dividida e é ligado com 2 contatoras. Quem faz esse tempo, entra uma contatora que conta meio segundo e já entra a segunda contatora. Então são esses relés aqui que fazem esse trabalho. Eu não vou explicar o esquema elétrico inteiro porque tem um esquema elétrico aqui, então depois as pessoas podem acessar e se tiver alguma dúvida, dar uma estudada nesse esquema elétrico para quando tiver, se caso tiver algum problema, já está mais habituado, já teve contato com o esquema elétrico, é importante isso. Tá? Então aqui são os disjuntores motores, cada um identificado, essa identificação está no esquema elétrico, não tem como errar. Um que é F1, um que é F2, está ligado com um KM1, um KM2 e assim sucessivamente, todos esses indicados no esquema elétrico. Todos os fios têm identificação, todos os fios estão no esquema elétrico, estão ok. Isso aqui não foi alterado do original, tá tudo certo, tá? Disjuntores motores aqui das bombas, ventiladores, também toda a proteção é composta, disjuntor motor e aí vem o sistema de partida. Então não tem muito
muito segredo. As resistências de cárter estão ligadas aqui nesses relés. Também não vou ficar falando porque tá no esquema elétrico. Quem precisar ver é só ver. Tá? Então não tem muito segredo. Vou desligar aqui novamente para a gente resetar, para eu falar aqui da programação aqui das temperaturas, de partida e tudo mais. Tá? Um detalhe, sempre que for fazer qualquer trabalho aqui no quadro elétrico, né, vai trocar um sensor, vai mudar o sensor de lugar, desligue o comando. Não se pode mexer com PLC, com o comando ligado, senão tem risco de dar um curto e você queimar o módulo. E aí, tchau. Aí fica mais difícil. Por que fica difícil? Porque essa máquina veio da China, se precisar de um módulo tem que ligar na China lá, e mandar da China para cá. Imagina o trabalho que dá uma importação, então demora e tudo mais, tá? Então é interessante sempre desligar e resetar o sistema para poder trabalhar mais tranquilo, também com segurança, né? Até mesmo sendo o sensor de temperatura do tanque? Inclusive, importantíssimo isso, entendeu? O deslocamento pode ocasionar problema, né? Não, você vai lá com o alicate, vai cortar, dali já dá um curto, pode queimar o módulo. Então vamos lá. Agora aqui para o sistema de programação. É bem simples, você tem que programar algumas temperaturas apenas, né? Então aqui é a tela principal, a tela de operação, né? Onde indica aí as temperaturas, entrada e saída de água. E tem um fluxograma aqui do que a gente está vendo aqui. Então tudo que a gente está vendo aqui está desenhado aqui. Essa tubulação e tudo mais está desenhado aqui. Tá certo? Para a gente programar, a gente vai aqui no Parameter Set. Vai dar um Yes. E aí a gente vai ter. Isso aqui é programável. Então, partida do primeiro estágio. Ele vai partir quando a água estiver acima de 20 graus. Se estiver abaixo de 20 graus, ele não liga. Ele vai mandar o segundo estágio ligar. Então vamos lá. Você vê que a minha limitação é de 20, a menor temperatura que eu posso falar para o primeiro estágio ligar é 20. Eu não consigo pôr aqui 19. Olha lá. Já xingou a gente ali. Tá vendo? Ele deve ter escrito um xingamento aí, né? Em japonês quem vai dizer? Vamos lá, então ele aceita 20, 21, 22 até 80. Mas ele não aceita 81, por exemplo, não vai aceitar. 81, não vai aceitar, xingou a gente de novo. Se você colocar 80, ele vai aceitar. Então ele vai ligar o primeiro estágio com 80, presta atenção nisso. Isso dá uma confusão. Essa é a temperatura mínima na qual ele vai ligar. Então se tiver 21 ele vai ligar, se tiver 22 ele vai ligar, se tiver 30 ele vai ligar. Se tiver 19,9 ele não vai ligar. Tá certo? 19,9 ele não vai ligar. Bom, aí ele põe aqui a temperatura para parar o primeiro estágio. Também a mínima é 10. Eu não consigo fazer o primeiro estágio trabalhar com 9, por exemplo. Então ele vai desligar com 10. Então ele, quando chegar a 10 graus ali, a saída do primeiro estágio, ele vai mandar desligar. Qual é a saída do primeiro estágio? Mostrem para mim lá, que eu expliquei agora há pouco. Circuito de água, saída do primeiro estágio. Mostra para mim. Perfeito. Essa é a saída do primeiro estágio. Certo? Então quando a água aí estiver abaixo de 10, todo esse primeiro estágio, esses dois compressores vão ser desligados. Certo? Fechado isso. Vamos aqui para o segundo estágio. Temperatura de start do segundo estágio. 5 a 60. Certo? Então aqui você pode trabalhar melhor. A gente colocou 15. Muitas vezes, João, você vai estar aqui, não vai entrar. Aí você vem aqui na saída do segundo estágio, aqui muda para 10. Ou vem aqui, muda para 20. Né? Ele vai ligar. Você vai ligar quando tiver 20. Aí, se o primeiro estágio entrar, tiver abaixo de 20, ele não vai ligar no segundo estágio. Aí você vem, ou coloca 8.
Pode não, pode começar. Então vamos lá. Então, essas temperaturas aqui de start, primeiro start, segundo start, você pode brincar com ela. Você vê que não tá ligando, que nem hoje não tava ligando, né? Sim. Quando eu cheguei, vi que tava 10. Aí o que eu fiz aqui? Vim aqui, coloquei 15. Aí, enter e tal, não sei o que, aí acionou. Certo? Então, isso aqui você pode mexer à vontade para você conseguir ligar. Respeitando as mínimas. Nunca coloque nenhum valor abaixo de 4. 3,5, 4. Nunca coloque abaixo disso. Não colocando abaixo disso, o resto você pode fazer o que você quiser. Esses dois... Esses três aqui, ó. Esses três de baixo, nunca abaixo de 4. Vai de 0 a 50, mas eu não aconselho. Eu pus 3,5 porque ontem a gente queria testar, pus 3,5. 3,5, você está aqui acompanhando, você segura a onda, entendeu? Você pode fazer isso aqui, mesma coisa. Aqui vai de menos 5, você não vai pôr nunca menos 5, é 4 no mínimo. Temperatura do tanque, também ó, menos 5, não, você vai pôr 4, 5, 4. Temperatura que você... Essa programação é a temperatura que eu desejo que a água fique. Exatamente. Então tudo isso que é stop, é a temperatura que você quer que fique. Start é a temperatura que entra. dá a partida no equipamento. Exatamente. Aí a gente vem aqui na próxima tela, Temp Compensate. Aqui é uma tela que você faz a compensação de temperatura para calibração do sensor. Não é conveniente ficar mexendo nisso não. Por quê? Você tem que fazer isso quando você tem um padrão ali para você fazer a comparação. Você fala, não, vou aumentar 2, daqui a pouco você aumentou 5 graus, o negócio está 0 grau, está marcando 5. Tem que tomar cuidado. Então ontem a gente estava com 5 sensores imersos aí, pegamos a média dele e foi feita a calibração. Então já foi feito. Então, caso você vê alguma distorção grande, você tem que ter um padrão, que você tenha certeza. Põe um termômetro ali, deixa ali, sistema parado, não é só circulando, porque parado não tem nada que vai influenciar em aumentar ou diminuir a temperatura, né? Só a bomba circulando, você sabe que vai estar todo mundo igual, aí você vem e ajusta para mais ou para menos aqui. Né? Isso é como está hoje, mas você pode mudar aqui tanto que você quiser. Tá vendo? Mas não é interessante nesse momento, já está calibrado, mas você está tendo a informação para que serve. Aqui são retardos de partida da abertura e partida dos compressores. Depois que a válvula abrir, um demora 5 segundos, o segundo vai demorar 15 segundos para partir, o terceiro mais 25 a 35. Só para não partir todo mundo junto, né? Então tem essa diferença aí. A mesma coisa para a válvula, uma válvula abre, a outra a válvula solenoide. Né? Essa válvula solenoide ela abre conforme tem esse retardozinho também, para evitar aí que sair partindo tudo na mesma hora. Aqui, quando também retardo, aqui é tudo tempo, tá vendo? Segundos, então é tudo tempo. O retardo do condensador, retardo de um disturbance, delay é retardo, disturbance é alarme. O retardo de alarme é o retardo aqui para o recolhimento, né? Shutdown é recolhimento. Então ele tem um retardo, ele conta pelo menos 40 segundos para desligar o compressor. Ele recolhe, ele desliga por pressão. Recolheu 40 segundos depois, ele... É isso? Não, acionou para recolher. Um vai desligar por pressão e o segundo vai desligar depois de 40 segundos. Entendi. Você vê que sempre um fica mais tempo. É porque esses 40 segundos aqui, que é o suficiente para fazer o recolhimento. 40 segundos para recolher. Então o segundo estágio desliga com 20, o segundo estágio desliga com 20 segundos. Volta só na tela anterior para me tirar uma dúvida. Pois não. Aqui nós estamos vendo 3 válvulas. E desconsidera a terceira. Ah, tá. Ok. Tá? Essas válvulas são essas aqui, gente. Abre aqui. Uma está aqui. É a válvula da linha de líquido. Ela tem a função de fechar para recolher. É a válvula da linha de líquido. E a outra está logo aí. Achou ela aí? Tá aqui, ó. Uma do primeiro estágio, outra do segundo estágio, faz o fechamento automático da linha para recolhimento. O momento que eu dou partida no equipamento, o que eu vou fazer é abrir as válvulas. Abrir as válvulas, o equipamento sobe
pressão sobe, pressão sobe, funciona, E aí vai liberar faz com que os compressores comecem a operar. Exatamente. Tá? Então, mais uma coisa que a gente não viu, a gente tem aqui esse evaporador. Esse evaporador aí, um dos ventiladores está em manutenção. Ele faz o ar-condicionado aqui da sala de máquinas, né? Através da bombinha, tem uma bombinha aqui que pega a água da caixa que circula através dele para manter o ambiente aqui mais agradável, né? Não é para as pessoas que ficam aqui não, é para os equipamentos. Deixa bem claro, né? As pessoas que ficam aqui fazer o não vai ficar ninguém aqui não. não vai ficar ninguém. Né? Então é isso. Bom, gente, uma coisa que eu ainda não mostrei, a bomba do condensador, né? A gente falou lá fora da bomba, que ela pega água de baixo e joga em cima. É essa cidadã aqui, tá? Ela pega água de baixo, joga para cima para fazer o resfriamento da serpentina, certo? Um detalhe aqui que o João chamou atenção são os visores de líquido. Então temos dois visores de líquido. O núcleo desse visor, ele sempre está esverdeado e tem que estar esverdeado. Se ele ficar amarelado, significa que tem umidade no sistema. Outra coisa, quando o sistema está em pleno funcionamento, é interessante que eles fiquem com pouca turbulência ou nenhuma turbulência. Parece que está assim, ó, cheio, você não vê nada passando. Ou se tiver alguma coisa muito pouco. Caso começar a borbulhar, tem duas possibilidades. Falta de gás é uma, e a segunda, problemas com a condensação. Já está tendo problema com a condensação. Ou seja, a pressão está elevando. Vamos notar que a pressão eleva lá, a temperatura aqui vai elevar e vai borbulhar aí. Então esse componente serve para tem essas duas finalidades. Para verificar se a pressão está boa, está borbulhando, falta de gás. Se a pressão está alta, está borbulhando, não é falta de gás, é falta de condensação, está sujo. Tá? Como aqui tem uma área de poeira e tudo mais, ali vai ter que ter uma atenção legal. Tá? Lavar aquilo frequentemente. O que mais que a gente deixou? Mais nada? Alguma dúvida, gente? Até agora? A gente vai começar a ligar, vai fazer barulho, o vídeo já não vai ficar muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco depois dessas pressões aqui, a média de operação. Ótimo. Vamos lá então. Eu falando desse, eu estou falando automaticamente desse, Sim. tá? Porque são dois circuitos. Então vou falar desses três, é só você linkar. Esse é esse, esse é esse e esse é esse, tá certo? Primeiro aqui, são divididos em dois, né? Então, compressor 1, compressor 2. Primeiro, pressão de baixa, pressão de sucção. Essa pressão vai ficar entre 65 a 90 PSI. Tá? Essa é a pressão de baixa. Pressão de alta, entre 200 a 275 PSI. Passou de 275, você já tem que começar a investigar o porquê. Certo? Você perguntou do condensador. Tem que ver, tá entrando na segunda velocidade? Tá. Correia tá bem esticada? Tá. Tem água na bacia? Tem. Então tá sujo. Ah, não tem água na bacia, esquecemos de abrir ali e não tem água na bacia. Aí então bota água que vai... Então tem que ficar em média de 200 a 275. 275. Certo? Pressão de óleo. 30 PSI acima da de sucção. Esse é o de óleo. 30 PSI acima desse. Porque o cárter está na pressão de sucção. A bomba de óleo, que é esse componente aqui, tem que exercer um trabalho nesse óleo a fim dele superar a pressão de sucção. E a gente determina que pelo menos 30 PSI, 2 kg, que é o trabalho para conseguir impulsionar o óleo para dentro de todo o circuito de lubrificação do compressor. Então, recapitulando, pressão de sucção, 65, 85, até 90, no primeiro estágio pode chegar a 90, tá? Essa parte quente aí pode chegar. Pressão de alta, 200 a 275. Pressão de óleo, 30 PSI acima do de sucção. Certo? Assim, mesma regra para esse. Aqui, como é o segundo estágio, ele já vai pegar uma temperatura mais baixa, as pressões de sucção serão levemente mais baixas também.
Vamos lá, pressão de sucção 65 a 85, né? Aqui chega a 65. Quando chega a 65, o sistema de controle de capacidade começa a entrar em operação e começa a aliviar o compressor para evitar o que, gente? Congelamento. O tal do congelamento nesse segundo estágio aqui. Tem que ter muito cuidado. Pressão de alta, mesma coisa, 200 a 275. Pressão de óleo, mesma coisa, 30 PSI acima da sucção. Certo? Mais algum detalhe? É sempre interessante, William, estar comparando essas pressões com essa ferramenta, É imprescindível, porque aqui já tem algum tempo e pode ter alguma coisa descalibrada, mas a descalibração, se for, também é uma coisa muito leve, 5, 7, 10 PSI no máximo. Mas é interessante você ter acompanhamento com outro aí, com a ferramenta sua, que você sabe que está mais calibrado, mais fácil. Então pode acompanhar também sem problema nenhum. Eu queria que você falasse um pouco na parte de manutenção, caso precise trocar alguma peça, algum componente e a gente precisar esvaziar ou mexer na linha. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação, estourou, alguém subiu aqui, estourou o tubo do óleo e vazou todo o óleo do compressor. Um dos compressores você vai precisar colocar óleo, né? Primeiro você vai reparar o dano que você encontrou, seja um tubo, seja lá o que for, você vai reparar. Depois que reparar, você vai fechar a válvula de serviço de sucção, fechar a válvula de serviço de descarga, fechar as duas válvulas esferas de comunicação entre os cárteres, essa linha verde e essa amarela, fechou, aí você isolou o compressor do outro. E aí, por aqui você vai drenar o restante do óleo, tem que vir com a ferramenta aqui específica, tá? Procura usar uma chave cachimbo, né? Soquete. Geralmente chave fixa, alguma coisa, você expande isso aqui muito fácil. Pode dar uma batidinha com o martelo assim e depois pegar o soquete na medida e drenar. Colhe o óleo com uma bandeja, dá o destino correto aí, o pessoal do meio ambiente deve orientar vocês com relação a essa destinação do óleo. Quando você tirar aqui, você vai ver uma telinha, um filtro tela. Aproveita, já lava com querosene, nunca lavar com água, nada disso. Vou lavar com querosene, tá bom. E aí você vai drenar o restante do óleo, vai colocar novamente esses equipamentos, essas peças, o filtro e apertar aqui novamente. Por aqui você vai ligar uma bomba de vácuo, né? Bombinha de vácuo. A manobra dessas válvulas aqui, vocês conhecem? Vocês conhecem a manobra dessas válvulas? Como que ela funciona? Para fora, para dentro, para o meio? Não? Não. Então vamos lá. Vamos conhecer. Eu vou simular uma situação. Só uma chave maior aqui. Alguém tem uma chave maior aqui? Bom, deixa eu ver se ali está mais fácil. Aqui está mais fácil. Ô, Terçanto, pode deixar. Pode deixar. Então, gente, essa é uma válvula assim como essa, que ela tem 3 passagens, né? Daqui para o compressor, do compressor para cá, ou tudo comunicado, né? Então como que ela funciona? É assim, toda ela para fora, se colocar todo esse êmbolo aqui para fora, como ele está agora, eu fecho para cá e deixo aberto para cá. Então o compressor está totalmente aberto, vai succionar tranquilo, e para cá não sai nada. Aí, para eu medir a pressão aqui, por exemplo, mas não está zerado, né? Vamos medir a pressão. É que a linha aqui tem alguma pressão. Só você voltar 1/4 aqui, ó, você já tem pressão lá. A mangueira está vazando. Tá certo? Voltou um pouquinho, já abriu para cá. Então você consegue medir, fazer vácuo, fazer o que você quiser. Fez assim,
Fechou. Tá certo? Se eu jogar ela toda para lá, eu fecho para a linha e deixo só aberto aqui, ó. Aqui o compressor. Então, se eu colocar esse ângulo todo para dentro, eu fecho a linha e fazer a manutenção, você vai estar parado. Até porque pode acontecer uma situação de um acidente, né? Um compressor ligar, você precisa colher. Esse aqui parou, o circuito, o primeiro estágio parou. Você vai conectar o manômetro aqui ou aqui, tá? Você está vendo que eu estou pegando um ponto baixo, né? Um ponto que é possível de eu ter líquido para conseguir fazer isso rápido. Vai conectar aqui ou aqui. O outro sistema em funcionamento, aí você vai ter que ter a manha de deixar um compressor só, aí você vai fechar aqui. Vou fechar essa válvula de saída. Quando você fechar o sistema em funcionamento, como você? A automa começar a recolher, tá certo? Então, o que você vai fazer? Com o manômetro aqui, você vai plugar ele aqui e vai abrir. Então, o que o sistema vai fazer? Vai começar, porque aqui a pressão vai diminuir, ele vai começar a puxar o gás daí para esse circuito. Essa linha vai passar a virar uma linha de sucção. Vai virar uma linha de sucção. Aí ele vai começar a puxar todo o gás daí para cá e armazenar aqui. Aí depois faz o inverso. Com a leitura do Você vai estar com o manômetro aqui, você vai saber, zerou, então acabou. Fechou, desliguei o... Isso para você tirar todo o gás, vamos supor, você fazer a manutenção nessa válvula, você vai fazer, né? Você vai fechar aqui, fechar os compressores, né? Vai fechar aqui, fechar os compressores, e aí vai puxar daqui, pra cá. Certo? E um sistema suporta todo o gás do outro Vai sistema, suportar. dos dois. Mas só para manutenção. Aí não vai ficar rodando não. Isso aí, a produção de água vai estar parada. Isso aí é processo de manutenção. Aí no caso succionar Você faz o trabalho, faz o vácuo, depois você joga daqui para lá de volta. Aí depois você vai achar o equilíbrio aí do Abre essa linha. E aí joga. Funcionando. Mas o sistema não é automático, e se o outro compressor entrar? Não, o outro não tem problema. Se o outro compressor entrar, não tem problema. A pressão vai cair e o pressor central vai mandar ele desligar. Fica um compressor só. Essa calibração, esse equilíbrio de pressão dos dois, ele tem que ser desligado também, né? No momento que eu estiver passando o gás De volta? para outra, sim. Na volta? Sim. De volta? Sim. Não, você vai ter que funcionar. Vai ter que funcionar. os dois circuitos. Não, você pode funcionar os dois, pode sim. Primeiro você fez a manutenção, você fez vácuo aqui. Sim. Então aqui está em vácuo, você já pode conectar daqui para cá e vai começar a passar por vácuo, para poder já ter pressão aí, senão a pessoa nem parte sem gás nenhum. Aí tem pressão, depois que equalizou a pressão, você para, aí você vai te mandar daqui para cá. O segundo estágio, né? Primeiro, você vai jogar aqui pro compressor, aí na sucção, aí ele vai puxando. Aí você vê, quando a pressão estiver lá 220, 230, você termina. Mas acho que esse trabalho, é um trabalho é chatinho, porque falando é fácil, mas Sim. muita coisinha, muito detalhe, precisa ter bastante treinamento, você precisa treinar mais. Tá? Então uma instrução teórica é essa. Então essa manutenção aí, eu acredito que a gente poderia fazer juntos. Sim, sim. Né? Mas aí vai ficar a critério aí do pessoal aí do seu Irodo, enfim, para se ele vai permitir isso ou não. Mas de qualquer forma, pelo menos uma informação acho que já tem, né? Vamos fazer, todo mundo ouviu. É interessante a gente fazer uma troca de filtro com o sistema parado, ou a gente dá partida e Tem que partir o sistema, recolher, né? Entendi. Porque ele recolhe lá na válvula, então aqui está cheio de líquido. Se você for abrir assim, você vai perder umas 3 caripas de ganho. Recolheu, Vai fechou a válvula. vai fazer a mesma coisa que faz Vai aí. ser, Funcionando, você pega aqui e fecha de vai desligar. mas o caso para fazer trocar o filtro dos núcleos aí. Fecha ali e se registra aqui. Né? Aí faz o recolhimento. Ele faz o recolhimento e aí você tem que fechar. Tem uma válvula lá que você fecha. A solenoide já fecha, né? Fecha nada, ajudando fechada, no caso não precisa fechar outra. Não. Que a troca de filtro também é rápida. E quando for trocar esse E outra, núcleo... esses filtros aqui para trocar, gente,
Precisa fazer vácuo pra... Precisa, mas você vai fazer isso aqui daqui, sei lá, um ano. O sistema aqui foi lavado, pressurizado, não tem sujeira. A pressão fica com sujeira. Você vai lavar essa torre aqui 10 vezes e não vai trocar esse filtro, porque não entra sujeira aí, né? É um circuito fechado. A gente pode observar a necessidade por horas trabalhadas ou por alguma normalidade do sistema? A diferença de temperatura entre a entrada e saída não pode ser superior a 4 graus. Eu vou ter que ter um sensor de temperatura. Tem um sensor aqui, uma vez por mês. Aquela pistola laser. Não é nada assim, meu Deus. Não pode ser 4 graus, 4 graus, entrada e saída. só no máximo 4 graus. Tá certo? A temperatura de trabalho dele. Não. Não, ele tinha Entrada a e saída. Tem que Do ser. não tem nada a ver. Apesar de ser a mesma temperatura que a gente estava falando, Isso, não tem nada a ver. a diferencial de temperatura delta T não superior a 4 graus. Beleza. Certo? Vamos ligar? Vamos. Agora vai fazer barulho. Protetores. Vamos voltar aqui. Protetor O que a gente fez aqui? Luva pra não tomar sol. 15, 20. Vou deixar como tava, 10. Bom, para ligar, solta o botão de emergência e já vai acontecer alguma coisa. Opa, não aconteceu. A bomba lá já ligou.